Rádio Brasa. Deixe que falem. A Rádio Brasa apresenta Dentro da Lei, Fora da Caixa. Apresentação: Gabriel Pontes e Milena Gomes. Cidadão do meu Brasil varonil, tudo bem com você? Se não tá tudo bem, eu sinto muito, mas fica tranquilo que tudo pode piorar. Então a minha sugestão para você é que você sorria aqui, ó. Está no ar a primeira edição do Dentro da Lei, Fora da Caixa. É o programa onde nós dois estudantes de direito, que também somos mortais no final do dia, tentaremos abordar o universo jurídico de uma maneira mais simples dentro das questões do dia a dia. E, gente, é uma maneira simples, mas eu não quero que seja tão simples igual o Leandro Carnal, sabe? Na Grécia, humano, na verdade. Vai ser, acho que, um pouco mais complexo do que isso, mas não tão complexo. Queremos responder questões aqui que a sociedade quer saber, como, por exemplo, será que a lei permite que o Bolsonaro fale o que ele quiser? É proibido deitar na porrada meu tio que espalha fake news? Me separei da minha namorada, quem fica com a guarda do gato? São essas e outras questões, esses clássicos que a gente vai tentar responder aqui para vocês. Eu sou o Gabriel Pontes e às quintas eu e a Milena Lopes a gente vai estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Nós sabemos que direito não é uma coisa fácil e nossa função aqui é exatamente tentar facilitar. Como o Gabriel disse, vamos tentar ajudar vocês a entender algumas coisas que estão acontecendo, mas que acabam dependendo do direito para serem totalmente compreendidas. Beleza, então com o nosso programa piloto, nós estaremos falando sobre o inquérito das fake news. Esse é um tema muito bacana, tem muitas discussões legais, mas polêmico. A discussão, polêmico muito, mas a discussão que a gente escolheu para hoje é sobre a relação do inquérito das fake news com o direito de liberdade de expressão. E aí... Mas afinal, Milena Gomes Lopes, qual que é a droga da relação do inquérito das fake news com a liberdade de expressão? Acho que a gente pode começar falando como é que começou essa história de fake news, né? Vamos começar do começo. Como diria minha avó, é preciso começar do começo. Vocês devem se lembrar que nas eleições de 2018 aqui no Brasil, primeiro que ela foi uma eleição que ela foi decidida pelo meio digital. Acho que a gente pode dizer com propriedade que, diferentemente de outras eleições do Brasil, talvez 2014 começou um pouco nessa pegada, mas 2018 ela foi decidida pelo digital. E no digital a gente sabe que é muito fácil de disseminar qualquer informação. Você fala lá com o seu tio de Jacupitiringa da Serra, você sabe que ele almoçou hoje, numa velocidade, numa facilidade. Até os mais velhos, eles estão conseguindo cada vez mais... minha avó, ela é toda no WhatsApp, assim, a véia é tipo esperta. Então, a gente sabe que as coisas estão se disseminando cada vez mais fácil, de uma maneira mais rápida. E na eleição de 2018, isso ficou claro. E o que aconteceu foi que rolou um verdadeiro circo. Isso não é segredo para ninguém, assim. Sou imparcial na minha posição de estudante imparcial, mas as coisas foram decididas de uma maneira, podemos dizer, errada, a partir de inverdades. Foram disseminadas inverdades. A gente recebia no WhatsApp que o grande plano do PT era implantar uma ditadura gaysista no Brasil. A gente recebia, a minha tia-avó, inclusive, ela acreditou muito nessa, que o Paulo Guedes, ele deu um jeito no Chile, porque ele foi ministro do Chile. Ela falava, não, porque o Paulo Guedes é o cara, você viu o Chile como tá hoje? Eu falava, tia, isso é mentira. Então, a gente começou a perceber esse tipo de informação sendo espalhada cada vez mais. Tem todo um contexto, uma timeline, né, Milena? Isso. E o objetivo, isso é importante deixar bem claro, não é segredo para ninguém, que o objetivo dessas mensagens falsas era alavancar alguns candidatos, porque falava, sei lá, o Bolsonaro é gostoso, e todo mundo, nossa, o Bolsonaro é gostoso. E falava, o Haddad é o lixo, nossa, o Haddad é o lixo. E assim, só um exemplo, né, gente, não eram essas fake news, eram coisas bem piores. Então, foi uma escalada, foi um modus operandi, foi um meio de resolver essa questão que a gente começou a ver. E aí, a gente percebeu que mesmo depois das eleições, as pessoas continuaram a utilizar dessas mentiras para fazer o jogo político. Então, o Boulos é feio, o Freixo cheira gatinhos. Pegou a tendência das fake news. Exato. E aí todo mundo quer fake news o tempo todo, a gente não aguenta mais falar de fake news. Até que não só elas continuaram, como foram alcançando outras pessoas que não estavam exatamente no meio político, né? Alcançaram, na verdade, pessoas mais poderosas. E eu estou falando do nosso querido STF, né? STF, aquele que a sua tia é doida para fechar e que a Regina Duarte não suporta, é esse mesmo.
Bom, É esse gente, mesmo que o você tá falando. STF, que seria o nosso Supremo Tribunal Federal, ou carinhosamente apelidado como Supremo, seria a nossa mais alta corte do país. A gente vai qualquer dia soltar um vídeo para vocês no nosso Instagram, Rádio Brasa, explicando um pouquinho melhor a função dele. Mas por enquanto, o que vocês precisam saber é que essas fake news alcançaram os ministros do Supremo Tribunal Federal. E não só tinham como função difamar sobre alguns ministros, falar mal sobre alguns ministros, como ficaram pesadas. Então, tinha ameaça, né? Ameaça de morte, ameaça de atentado ao STF. Então, alcançou a galera do STF. E aí, o Dias Toffoli, em março de 2019, falou: gente, isso não pode ficar assim, né? E ele foi lá e instaurou um inquérito. O que isso significa? Ele iniciou um processo para investigar quem que estava falando mal do STF, quem que estava ameaçando o STF e difamando, né, espalhando essas notícias falsas. Só que no começo, quando o Dias Toffoli, como presidente do STF, decidiu começar esse processo, não pegou muito bem, tá? Muita gente ficou perguntando, mas será que o STF tem o poder de fazer isso? E é uma discussão muito bacana também, mas que a gente vai deixar para outro vídeo. Acontece que, diante dessa discussão, o STF acabou jogando esse inquérito para o canto, ficou lá no escanteio, e agora, nesse ano, Dias Toffoli decidiu retomar essa história, né? E aí que a coisa começou a pegar. Nesse processo que a Milena estava falando, o escolhido para ser o relator, que como eu havia dito, é o cara que lidera o processo na corte, é o cara que dá as cartas, é o cara que atualiza o processo, é o cara que escolhe se o processo, quando o processo vai andar, quando não vai, aqui parou, ele invoca testemunhas, ele invoca os advogados, as partes. O relator ele faz tudo, desse processo, né? É o faz tudo do processo. Faz tudo, exato. É o Rodrigo Hilbert do Supremo Tribunal Federal. Ele lava, passa, cozinha, cuida das Perfeito. crianças. Ele lidera o processo na corte e em 2020 a gente acompanhou, todo mundo acompanhou, o Alexandre de Moraes é o carecão lá, todo mundo sabe quem ele é, foi secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo. Ele é um cara que ele tem uma estirpe mais pesada, assim, ele é um cara sério. mais sério, mais Tem implacável. credibilidade. Então, credibilidade, ele é novo na corte, ele Será? assumiu depois que o ministro Teori, ele foi eu ia falar foi assassinado, como é que é? Levantando polêmicas, que depois a gente faz um quadro só de teorias da conspiração. Mas quando o ministro Teori ele faleceu, o ministro Alexandre de Moraes ele assumiu e ele é o Rodrigo Hilbert desse processo, e a gente sabe que nesse ano ele desceu o cacete em todos os investigados, em todas as pessoas que poderiam estar envolvidas com essas milícias digitais, digamos assim, Isso. que visam tripudiar com a reputação alheia. Então, o Alexandre de Moraes bloqueou contas, confiscou bens, mandou prender. Ele fez o diabo sem nem pedir licença. Foi isso. A gente acompanhou isso. Ele excluiu também, mandou excluir todos os posts também, né, Milena? Tipo, isso. E teve briga aí com uma rede social, né? Amigos do Facebook. Opa! Orkut, Mas aí, na verdade. É isso, teve até multa diária, né? Teve tudo. Teve tudo. Foi um circo. A gente viu os investigados, os acusados de espalhar essas mentiras se defendendo. Mas como? Mas que absurdo! E na defesa, juridicamente, nos autos do processo, no processo, os investigados eles invocaram o tal do princípio da liberdade da expressão. Isso. E agora... Quando o Alexandre de Moraes desceu, o Paulo eles falaram: não, liberdade de expressão, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, seu louco. Foi isso. E aí veio essa discussão, exatamente qual é o limite do STF? Será que ele pode me impedir de fazer uma postagem? Será que eu estou exercendo meu direito de liberdade de expressão ao espalhar uma fake news? E aí, galera, vamos falar então sobre o que é esse direito, né, em relação à nossa Constituição. O que é essa tal liberdade da expressão que o seu tio invoca todo churrasco para falar merda, né? O que é isso? Bom, gente, o direito à liberdade de expressão, ele é um direito postulado na nossa Constituição. Então, se a gente pegar lá, nosso livrinho da Constituição, que você pode acessar pela internet, se você jogar Constituição Federal, tá lá, primeiro link, você tem noção de todos os seus direitos lendo o primeiro link quando você digitar isso. Bom, você entrando na Constituição, indo no 5º artigo, que é um artigo que tem um monte de direitozinhos, assim, mas é uma lista infinita. É lindo, tem um monte de coisa. Dos direitos. É isso. Artigo 5º é exatamente isso. Você vai no número 9 em direito romano, que a gente fala que é o inciso 9º. Tá, então, artigo 5º, inciso 9º, a gente vai encontrar essa linda frase. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Bom,
que esse artigo está querendo falar? Está querendo falar que as pessoas são livres para produzirem, para escreverem o que elas quiserem. Então, você pode escrever uma música do jeito que você quiser, você pode escrever um livro do jeito que você quiser, você pode, enfim, fazer qualquer tipo de produção científica, artística, e aí vai, sem ser censurado pelo governo. Então, é um direito extremamente importante que vai tentar garantir que você possa fazer o exercício de tais atividades sem que o governo te censure, te impeça. E aí, o que essa galera tá falando é exatamente isso. Tipo, bom, a partir do momento que vocês estão apagando meus posts nas minhas redes sociais, Sim. eu não tô podendo exercer esse direito. Então... Que a própria Constituição assegurou. Vocês, assim, o que vocês estão querendo, meus filhos? Se eu posso falar o que eu quiser, por que vocês estão me impedindo de falar o que eu quiser? E aí que entra uma discussão a lógica. Interessantíssima. Que Exato. nenhum direito é infinito. Vamos lá. Nenhum direito é absoluto. Ponto. Vamos partir dessa premissa. Isso. Nenhum. Então, você pode falar o que você quiser, tá? Mas você também pode responder por isso. Justamente porque o seu direito de poder falar o que você quiser encontra limite na liberdade do outro. Eu posso falar o que eu quiser da Milena, mas eu vou responder por isso, entendeu? Todo mundo está em pé de igualdade. Essa é a ideia do Estado democrático de direito, que é o Estado que a gente está. Eu acho que é legal, nesse caso, até mesmo considerando o contexto que a gente está, pensar que a informação que a gente está soltando, muitas vezes, pode acabar afetando outros direitos muito importantes. Pensa, por exemplo, na fake news lá do desinfetante que curaria a Covid. Uma galera ingeriu o desinfetante. Gente, a partir do momento que você espalha essa fake news, concorda que você pode estar ferindo o direito à saúde, por exemplo? Exato. Você pode causar uma tragédia difamando essas inverdades, espalhando essas inverdades. Então, assim, você não pode falar o que você quiser e achar que não existem consequências. Tanto existem consequências como existem consequências legais. E é isso que o STF está falando. Exato. É sempre bom chegar tudo. E a gente cai até naquela questão do desembargador que chocou o Brasil. A gente não está discutindo se ele pode ou não andar na rua. Ele tem todo esse direito. Mas ele não pode fazer isso e atentar contra a vida das outras pessoas e até da dele. Sem máscara, no caso. Era isso que estavam querendo dizer para ele. Você via uma galera se movimentando falando, não, o quê? Agora você não pode andar na rua. Não é isso é distorcer o debate. Esse não é o caminho. Você pode sim falar o que você quiser, mas você não pode falar que o Paulo Guedes foi ministro do Chile ou que a Pablo Vittar quer conquistar o mundo. Não faz o menor sentido, entendeu? Mas é legal deixar claro que o mundo jurídico não concorda, né? O mundo jurídico, no momento, está discordando sobre a resolução dessa situação. Porque muitos juristas vão defender que mesmo você respondendo, você tendo que arcar com as consequências daquilo que você está falando, você tem direito a falar. E que qualquer atuação do Estado no sentido de impossibilitar isso seria um tipo de censura. Então, metade vai estar falando, olha, você pode falar o que você quiser, inclusive se a Terra é plana, entendeu? O Estado não pode interferir nisso. Você dar esse poder ao Estado é muito perigoso. Mas, por outro lado, o STF está falando que não é uma censura. Porque se a gente for entender o que é censura mesmo, é aquela prévia aprovação. Então, é como se... Censura você me manda o que você quer falar, o que você quer escrever, o que você quer publicar, e eu falo se você pode ou não. A partir do momento que você já publicou e eu tô tirando depois que você publicou, eu não tô te censurando. É mais ou menos isso que o STF tá falando, entendeu? Assim, não é uma censura, você posta, aquele chimbalaia jurídico, assim, é isso. Então, no final, o que é, né? Será que vocês acham? Vocês acham que, você pode postar o que você quiser, é isso mesmo? Se quiser falar que a Terra é plana, é seu direito? Ou vocês acham que, poxa, gente, não dá, vamos ter que pensar nos limites do nosso direito da liberdade de expressão. Porque é uma visão de mundo que eu acho que é super válida, você achar que o ser humano tem a amplitude para falar o que ele quiser. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país super liberal, a gente tem isso. A liberdade de expressão é muito mais ampla do que a nossa aqui, entendeu? A gente quer saber a opinião de vocês. Vocês acham que deveria ser algo mais abrangente ou menos abrangente? O que vocês acham? A gente quer saber. E, além disso, acompanhe o que está acontecendo. Vamos ver, porque nós dois não sabemos os próximos passos. Será que o STF vai continuar agindo desse jeito, né? No final, será que aquela rede social vai pagar multas bilionárias? Será que as contas serão excluídas? Não. Não sei, vamos ver, né? Vamos acompanhando, vamos avisando. A esperança é a última que morre. Então é isso, gente. Muito obrigada. Nos vemos daqui 15 dias, na verdade. E deixem comentários, sugestões. Vocês querem saber de alguma coisa que está acontecendo no mundo político, mas não estão entendendo? Tem umas expressões difíceis. Jornal Nacional fala de umas coisas que você nunca ouviu falar na sua vida. O William Bonner não me deixa dormir, eu tô deprimido. Fala com a gente. Manda pra gente. Quem sabe a gente trata esse assunto.
Muito obrigado pela audiência de vocês. Aos que não dormiram até aqui, muito obrigado. Aos que dormiram, não tem problema também. O sono precisa estar sempre Estamos em dia, né? melhorando, estaremos melhorando nos próximos. Isso, a gente vai tentar. Um Tchau, abraço, tchau, mantenha o gente. nariz limpo e as contas em dia.